Quero já começar a falar. Agora, não, estou te ouvindo bem, é que na verdade só não tinham aberto aqui o seu retorno para mim, agora eu te ouço. Deixa eu só começar a falar contigo, professor, sobre essa questão da China. A gente tem visto uma repercussão aqui essa semana. Primeiro, disseram que realmente iam ceder nessa questão da política de Covid-0 por lá. Aí a gente viu o mercado melhorando. Aí vem o governo no dia seguinte e fala, não. A gente vai manter a mesma política de Covid-0, inclusive a Disney ficando lá com vários turistas e tudo mais. Aí hoje, de novo... Né, vem aí muito forte, aliás, a Bloomberg citando, né, já fontes, apesar do ministro de Relações Exteriores lá dizer que não tem conhecimento do que foi dito na matéria, e isso está ajudando bastante os mercados, setor de commodities e tudo mais. Houve uma retomada de mais de 800 voos. O que o senhor que tem, né, já tem uma maior dimensão, no que a gente acredita no final das contas? A gente pode acreditar realmente que tem essa intenção do governo de mudar essa política agora? Olha, nós temos observado algumas movimentações importantes depois do fim do 20º Congresso e obviamente que é necessário, eventualmente, que a China volte aí a se abrir para o mundo. Mas houve aí alguns surtos, né, em alguns lugares da China que criaram uma preocupação e que fizeram com que isso voltasse novamente à pauta. O fato é de que existe um determinado cansaço da população com relação à questão da forma como tem sido administrada, mas a pandemia e a Covid, mas compreendendo que, apesar dessas medidas que parecem muitas vezes draconianas para nós ainda, elas foram responsáveis por manter aí a China num patamar bem diminuído com relação ao número de mortes, ao número de pessoas que morreram. E como a gente observou, né, todos os países que administraram mal a questão da Covid tiveram a troca dos seus chefes de governo e em alguns casos, dos seus chefes de Estado. Então você vê que a má administração da Covid tem sido responsável aí por uma letalidade importante na questão política. E os chineses, compreendendo isso, entendem que a população, apesar de estar querendo que a questão diminua a forma como tem sido feita, ainda assim apoia a manutenção de algumas dessas medidas. Mas é óbvio que isso vai ter de ser modificado aos poucos. Mas veja só, né? Até mesmo na visita do Olaf Scholz agora, o chanceler da Alemanha, a China, ele ainda teve que passar ali pelo exame do Covid e esperar no hotel o resultado, né? Então você vê que eles estão facilitando, mas ainda assim controlando um pouco dessa questão da pandemia. Fato, é isso mesmo, professor. Professor Marcos Vinícius, estou aqui também, quero entrar nessa conversa, entrar na roda aqui para conversarmos também sobre este tema e sobre outros também, desse cenário aí geopolítico, mas aproveitando, né, um pouco mais essa fala de China. Em primeiro lugar, boa tarde, obrigada aqui pela sua presença. Falando um pouco mais em relação à China, né, desse possível afrouxamento, eu queria entender o seguinte: feita a eleição, né, passado aí a confirmação de um terceiro mandato de Xi Jinping lá, será que seria então agora o momento de voltar a liberar, né, tentar recuperar a economia, vir realmente aí para uma disputa em relação, enquanto a economia americana ainda permanece ainda resistente ali, mostrando, inclusive trouxemos dados hoje de empregos por lá, mostrando exatamente que tem ainda, né, uma economia robusta, mas por um outro lado tem ali uma questão de subir juros, o que pode trazer uma recessão. Então será que o momento aí meio que estratégico de Xi Jinping esperou tomar a posse desse terceiro mandato para começar esse afrouxamento e tentar recuperar a economia nesse tabuleiro de xadrez aí, tentando, né, disputar lugar com os Estados Unidos? Olha, Paula, a economia chinesa tem crescido, né? Ela não tem crescido aqueles números antigos de 10%, mas também chega um ponto em que você não vai crescer da mesma forma, até porque você desenvolveu aí um patamar de crescimento que de alguma forma desacelera. Mas a China tem sofrido, e é verdade, Paula, as consequências da pandemia e da guerra.
Por dois motivos óbvios, né? A China é o grande fornecedor mundial e com esses mercados não consumindo, isso afeta automaticamente a situação chinesa. Mas eles estavam relativamente contentes porque tiveram um resultado positivo e até E claro, muita gente é crítica da forma como o presidente Xi Jinping tem agido em determinadas situações. A grande preocupação é em março, quando assumir aí o novo primeiro-ministro, que foi aquele que teve problemas em Xangai. Mas, em princípio, a tônica, né, do 20º Congresso foi a seguinte: precisamos garantir o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico é o que garante a paz social, é o que garante a estabilidade do governo, é o que garante a continuidade das reformas. Enfim, o arcabouço para que tudo aconteça na China é baseado na questão do desenvolvimento econômico, que não poderia ser diferente, e obviamente que o presidente Xi Jinping está consciente de que ele enfrenta aí esta situação global que afeta todo mundo. E, claro, né, você também nota que tem muita gente falando dessa questão de nearshoring, de querer fazer uma regionalização da produção das coisas, ou friendly shoring, de produzir só em lugares, em países que são próximos ali politicamente. Então você tem todas essas questões que os chineses com certeza pesam nesse momento de abertura, de flexão e de inflexão com relação às políticas da Covid. Mas é certo de que eles conseguiram aí um crescimento econômico e foi o único, acredito, que manteve aí uma questão de crescimento econômico a despeito da situação global. Mas é uma realidade, existe uma preocupação com relação ao emprego de jovens, né, a empregabilidade da juventude e o mercado de trabalho, porque quando você tem uma população de 1,4 bilhão de pessoas, a necessidade de criar empregos é extremamente complexa, porque você precisa fazer com que essa economia gire e, às vezes, não vai se comportar exatamente da mesma forma como nós observamos em mercados menores, porque você tem muita gente e precisa garantir não somente a empregabilidade, mas o uso inteligente e efetivo dessa mão de obra. Então, esse que é o grande desafio do governo chinês. Mas olha, comparando com aquilo que eu vi da conferência de imprensa ontem do Jerome Powell com relação ao fato de que os Estados Unidos não sabem navegar num cenário de inflação elevada, eu ficaria menos preocupado com a China e mais com os Estados Unidos, viu, Paula? Professor? Por qual... Queria que você até trouxesse mais, porque a gente vai ter... Ontem, inclusive, né, só para recapitular quem não estava aqui, a gente estava falando com o Fábio Fares e a gente estava falando exatamente sobre esta eleição aí que vai acontecer na semana que vem nos Estados Unidos, e ele acredita que o Biden, ele até usou um termo aqui, né, vou pedir até desculpas, mas foi o termo que ele falou, que o Biden vai ficar sozinho e pelado nessa situação, que ele acredita que realmente a eleição não vai ser favorável ali para os democratas. Aí você falou que seu ponto de preocupação agora é maior com os Estados Unidos, queria entender a sua visão também em relação, se você acredita que o Biden sai enfraquecido depois dessa eleição da semana que vem, como que você está, né, avaliando isso? Porque eu queria depois continuar nesse assunto ainda dessas duas maiores, né, economias do mundo, que é Estados Unidos e China, mas sua visão, né? Será que Biden vai ficar sozinho nesta eleição agora da semana que vem, professor? Olha, pelo resultado que se aproxima, ele tem 40%, acho que menos de 40% de apoio popular. Então, ele é um dos presidentes mais que está numa situação complexa aí de queda de popularidade e num declínio constante. Você vê que, por exemplo, a grande argumentação do Partido Democrata para esta eleição, veja a que ponto chegamos, né? É a justificativa para você votar democrata, não é a recuperação econômica do país, mas é a questão da manutenção dos direitos de aborto que foram derrubados pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Então você vê que o nível aí de descolamento do Partido Democrata com relação efetivamente à situação e a econômica do país. Então, o presidente Biden corre e aí está extremamente preocupado porque aparentemente ele vai perder aí o controle tanto da Câmara de Deputados como do Senado,
para os republicanos, e não são republicanos somente, viu, Paula? São republicanos trumpistas, né? Porque ontem mesmo o presidente Trump já anunciou que ele expressou uma alta probabilidade de querer estar tentado a disputar a eleição novamente, alegando justamente de que a eleição foi roubada, de que é aquele mesmo argumento que ele vem utilizando já faz algum tempo. Então, o que a gente notou em toda essa história é que os republicanos que vêm sendo eleitos são aqueles que são favoráveis à agenda do Donald Trump, e aí isso fortalece toda aquela narrativa. Inclusive, muitos dos candidatos aí que você vê nesse cenário eleitoral negam, não é, e afirmam perentoriamente de que houve uma fraude na eleição. Então você vê o Donald Trump cada vez mais fortalecido nessa situação eleitoral. Então o presidente Biden vai correr o risco de ser um pato manco, e um pato manco que perdeu aí o controle tanto das duas casas e que vai enfrentar uma feroz oposição de um Congresso, tanto Senado como Câmara de Deputados, que são candidatos que vieram aí debaixo desse guarda-chuva do Donald Trump, e vêm muito mais ferozes com relação àquilo que eles entendem como uma eleição que foi de alguma forma manipulada a favor dos democratas. E esse é um problema. Mas eu não sei se o Gani está aí, mas o que me deixou mais preocupado além disso, viu, Paulo, não é só essa situação eleitoral, mas foi a conferência de imprensa do chefe do Tesouro americano, não o chefe do Tesouro, mas o presidente do Banco Central americano, justamente dizendo que não sabia o que fazer com um cenário de inflação alta. E isso causou ontem uma preocupação enorme nos mercados, porque se o presidente do Federal Reserve não sabe como administrar uma inflação elevada, é extremamente preocupante o cenário dos próximos anos. Vou colocá-lo aqui na tela. Vamos lá, Gani. Concordo absolutamente com você, professor, em relação a essa midterms aí, né, nos Estados Unidos. O Biden vem demonstrando um grande enfraquecimento. Eu acho que possivelmente teremos Trump de volta, né, na próxima eleição, vindo com bastante força, o que é muito inédito nos Estados Unidos, que geralmente, né, o presidente termina o mandato, ele não volta, né? E agora a minha pergunta para você era o seguinte, até que ponto essa melhora da China ela vai beneficiar a gente aqui no Brasil, professor? É uma situação, na sua visão, igual lá de 2003, 2004, onde a China nos beneficiou bastante, ou não? O mundo é outro hoje? Gani, eu entendo assim, eu sempre digo, né, que equivocadamente a gente assume uma discussão ideológica com relação à China, quando a discussão tem que ser pragmática com relação àquilo que a China é e aquilo que ela pode vir a ser. No último congresso, eles reafirmaram aí o desejo de que a renda per capita chinesa chegue a 20, 25 mil dólares até 2049. Claro que aí um monte de gente que já disse que o modelo chinês de crescimento econômico chegou no pico. E é engraçado que sempre dizem que o modelo chinês chega no pico, mas o norte-americano ainda não. Então as análises são extremamente, não equivocadas, mas elas são extremamente tendenciosas e têm um viés muito claro com relação àquilo que elas estão afirmando. Mas o que você vê, e eu sempre digo isso, se a China crescer aí, chegar a esse 20 mil, 25 mil dólares, isso significa que a população chinesa, toda ela, 1,4 bilhão, conseguiu aí atingir um poder de consumo, e você vai ter a maior população consumidora do mundo. E isso foi alegado e foi uma das manifestações aí do 20º Congresso do Partido Comunista, que aconteceu há algumas semanas. E esse processo todo de retomada econômica é importante até para a sustentabilidade política do próprio Partido Comunista Chinês e também do presidente Xi Jinping. Porque se entra num processo de recessão, numa espiral negativa, você tem aí um resultado que afeta toda essa perspectiva aí de uma narrativa que é importante para os chineses, de que eles estão retomando a sua posição histórica como potência econômica global. E isso é um fator muito importante para a China hoje em dia. E os chineses celebram muito isso. É muito parecido, eu me lembro anos atrás, quando o Chile
crescia 6 ou 7%, e você andava pelo Chile e encontrava aqueles outdoors dizendo que estavam crescendo 6 ou 7% e que aquilo era um orgulho nacional. E você nota isso vai na própria China, e isso vai se tornando aquela profecia que se cumpre, né, que se autocumpre em razão de as pessoas estarem acreditando nesse processo todo. Obviamente que o país enfrenta o resultado do preço da energia elevado, globalmente falando, porque a renda disponível para a aquisição de bens diminui, enfrenta toda esta narrativa contrária dos Estados Unidos, que tenta minar aí a China em várias partes, e também o próprio fato que a pandemia ainda não terminou, ela não recuperou globalmente. Então, o crescimento chinês é importante porque também para nós que somos aí, nós não somos concorrentes chineses, né? Então, por essa razão, a gente pode dizer que a sinergia entre Brasil e China são maiores, e à medida que os chineses crescem economicamente, aumenta o seu poder aquisitivo, aumenta o seu consumo alimentar, aumenta aí a necessidade de crescimento e de expansão do país, e isso efetivamente tem impacto sobre todos os países que têm aí uma relação, uma sinergia, uma simbiose melhor do que aquele de concorrência. Então é bom para o Brasil, é bom para os países africanos, é bom para os países que produzem commodities e que eventualmente podem até mesmo começar a pensar aí em evoluir, né, e utilizar esses recursos para agregar mais valor às suas indústrias e efetivamente mudar o próprio tipo de relacionamento com a China no futuro. Maravilha. Tocou num ponto importante, professor. Gani, você quer complementar? Perfeito, tá excelente. Eu queria entender a questão de Taiwan no meio desse caminho todo, né? A gente tem um ponto de interrogação muito grande aí em relação a Taiwan, anexação, né, que se diz que deve acontecer por parte dos chineses em relação a Taiwan. Por um outro lado, a gente tem aí uma questão muito delicada também entre essas duas maiores economias. O próprio Estados Unidos já teria se posicionado ali que vai inclusive ajudar Taiwan no que for necessário para não acontecer essa anexação. A gente já está vendo nos Estados Unidos, inclusive, algumas sanções contra a China, principalmente faltando semicondutores, não mandando, na verdade, semicondutores, está tendo ali uma falta muito grande desses insumos por conta também de algumas dessas sanções. Como que você enxerga, né, desde que agora terminou aí o 20º Congresso do Partido Comunista da China, professor, você acredita que Xi Jinping vai realmente dar um passo adiante em relação a essa anexação de Taiwan? Ou, né, seria um momento oportuno, enquanto essa imagem de Joe Biden segue enfraquecida popularmente, ou ele poderia aguardar um outro momento mais oportuno para isso? Olha, o próprio Olaf Scholz, que era chanceler da Alemanha, foi e quis relembrar aos chineses agora da questão de Taiwan, o processo de reunificação, e ele falou que a Alemanha acredita no princípio de que existe uma só China e que Taiwan é uma província chinesa. Então, isso é reconhecido internacionalmente, à exceção dos Estados Unidos, que nos últimos anos tem tido essa postura aí mais agressiva com relação à China, sob o medo, debaixo aí do medo, primeiro da necessidade da criação de um inimigo externo, né, que precisa ser combatido, até mesmo para autovalorização e para se garantir nesse processo todo de competitividade, e por outro lado também essa questão aí ainda de tentar guardar uma reminiscência da Guerra Fria e reproduzir o mesmo cenário de Guerra Fria agora com relação à China. Os japoneses viram este filme e se chamuscaram muito com isso, e os chineses aprenderam aquilo que os americanos fizeram com os japoneses na década de 70. Então eles não estão embarcando na mesma rota e evitando aí as cascas de banana colocadas nesse processo todo, viu, Paula? Então os chineses têm aí o benefício de olhar para o passado e aprender com ele sobre aquilo que aconteceu. Então, e Taiwan, é aquilo que eu falei uma vez com você, como analista você pode falar uma coisa e no dia seguinte deixar de acontecer ou virar uma outra realidade, mas em princípio, considerando aquilo que foi observado quanto à Rússia na anexação da Ucrânia,
as sanções que foram impostas, tudo isso, a impressão que eu tenho é de que, enquanto a China cresce e busca esse seu objetivo de 20, 25 mil dólares, eles não vão querer fazer nada que desestabilize este processo. E uma invasão ali a Taiwan necessariamente implicaria numa mudança na temperatura global com relação à China, que além de já sofrer aí uma campanha internacional de deterioração da sua imagem, também enfrentaria aí o desafio de sanções econômicas impostas, embora a situação chinesa seja completamente diferente do que aquela que é da Rússia. Mas ainda assim, na minha opinião, e considerando aquilo que eu vejo da China e aquilo que eu observo, eu não entendo que os chineses teriam aí uma ação neste processo agora, embora seria importante para o presidente Xi Jinping, se quisesse deixar um legado, à semelhança daquilo que Deng Xiaoping fez com Hong Kong, mas considerando que são épocas e momentos diferentes, não faria sentido aí para ele vir a atacar a Taiwan, porque geraria uma comoção internacional e geraria mais problemas para a China nesse momento. Então, a única coisa que você aprende é que, como os chineses são adeptos daquela questão de paz e harmonia e sem um cenário disruptivo nesse processo todo, acho muito difícil, viu, Paula, que venha aí a acontecer uma invasão chinesa a Taiwan. Mas, obviamente, nós não podemos deixar e não podemos descontar aí a influência que existem, as influências estrangeiras que podem, de alguma forma, querer fomentar aí movimentos de independência em Taiwan, justamente não pensando na independência de Taiwan, mas sim em criar aí uma situação que force a China a algum tipo de ação. Professor, trazendo, né, toda a questão ainda do leste europeu, a gente está vendo uma mudança ali, vamos dizer assim, no comportamento inclusive da Holanda, me chamou a atenção pedindo a suspensão de 91 sanções contra a Rússia. O senhor acredita que eles estão começando a ceder? Qual que seria, né, o intuito aí de pedir essa suspensão dessas 91 sanções? Isso pode fazer também pressão para que outros países começem a tomar essa mesma atitude? Paula, você lembra que a gente conversou várias vezes sobre isso, né? Quem ia ser o primeiro a roer a corda, e eu dizia que seriam os italianos e dessa vez foram os holandeses, né? Por um motivo óbvio, né, Paula? As sanções são assimétricas, não é? Elas atingem os países de determinadas maneiras diferentes. E, obviamente, alguns, os que são mais atingidos, serão os primeiros a roer a corda, a querer aí diminuir, né, o impacto dessas sanções sobre a própria economia. E a Holanda tem aí um relacionamento com a Rússia, tem um histórico e está sendo afetada economicamente com toda essa situação. Então você veja, o problema todo é de que a assimetria das sanções é que faz com que os países repensem aquilo que estão fazendo. Porque eu até uma vez utilizei o exemplo do café da manhã, em que você tem dois animais envolvidos, né? Quando você come ovos com bacon, você tem a galinha envolvida e o porco comprometido. E eu falei para você na ocasião, e acho que eu relembro aqui, de que os Estados Unidos na história são galinha, porque eles estão envolvidos, mas os europeus são porco, porque eles estão diretamente comprometidos por toda esta situação. E à medida que eles vão se dando conta de que, de fato, piorou a situação nessa história toda, obviamente que eles começam a pensar e repensar o que vão fazer com relação ao futuro. E é por essa razão que o presidente Zelensky também está mais preocupado, porque ele começa a notar também que aquele apoio inicial que ele contava aí com o continente europeu vai ficar cada vez mais difícil de se manter à medida que o inverno vem chegando e se aprofundando, coisa parecida. Os americanos vão dizer aí que é uma questão só de um inverno, que os europeus aí estão aí já buscando novas formas de resolver essa questão do gás e do fornecimento de gás e de petróleo, mas o fato é de que a Rússia, desde a Segunda Guerra Mundial,
tem sido um parceiro confiável no fornecimento dessa energia barata e que manteve aí o processo de crescimento econômico europeu. Então, é normal e era esperado até que o processo já começasse aí a fazer os primeiros países repensarem a sua estratégia doméstica, a sua necessidade própria e interna de crescimento econômico e reavaliassem aquilo que eles pretendem fazer no futuro. Vamos aguardar, né, professor Marcos Vinícius? Sempre um prazer falar contigo aqui na nossa programação, todas as sextas-feiras. Continua na Geórgia, professor? Continuo na Geórgia. Na semana que vem eu estou no Reino Unido. Tá certo. Muito obrigada, professor. Uma boa noite, então, para você aí. Obrigada pela sua presença. Sempre um prazer poder contar contigo. Obrigada. Não, um prazer conversar com você, Paula, com o Gani, com toda a equipe da ABMC. Sempre um prazer. Até mais. Até sexta que vem. Obrigada, professor.